Olá, bom dia a todos. Me chamo Ruth Busa, sou pós-graduando do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática no Instituto de Educação Matemática e Científica na Universidade Federal do Pará. Bem, eu acredito que atrelar a pesquisa narrativa à formação de professores de ciências é reafirmar que o professor tem sim o que falar e que suas experiências falam muito sobre a prática que se desenvolve em sala de aula, tornando-se cada vez mais necessário ouvi-los para aperfeiçoar o modo como é desenvolvida a formação desses profissionais. Então, esse é um dos objetivos que me levou a escrever esse trabalho. Então, eu trago aqui uma citação de Gonçalves, 2011, que fala o seguinte: ouvir ideias de professores que expressam significados e sentidos de experiências vividas em sua formação inicial e continuada, ou em sua prática docente, e os saberes que aí produzem, constituem elementos importantes para a construção de conhecimentos sobre a formação de professores. Como eu já havia falado anteriormente, essas experiências elas vêm para reforçar, para nos fazer refletir sobre a formação desses docentes. Para falar sobre o que é a pesquisa narrativa, eu trago Connelly Clandinin para me auxiliar nesse sentido. E é bom frisar que a pesquisa narrativa, diferente da pesquisa formalista, ela vem levando em consideração a história, levando em consideração a subjetividade do sujeito. Trago aqui essa citação e me diz o seguinte, que é uma pesquisa que ainda está em seu estágio inicial, isso porque inclui dimensão temporal em sua estrutura de organização, e é muito diferente da organização formal que põe os fatos em categorias. Então, o foco não é buscar a verdade absoluta, não é buscar as categorias, não é agrupar, achar semelhanças, em si, buscar a similaridade em alguns momentos, se for necessário, mas principalmente buscar a singularidade de cada sujeito. Nessa sessão específica, eu venho falar sobre a formação do professor e a reflexão na ação, e eu trago Contreiras para dialogar comigo. Entendo que em situações diversas da prática é normal que em muitas ocasiões, surpreendidos por algo que nos afaste da situação habitual, pensemos sobre o que fazemos ou inclusive pensemos enquanto estamos fazendo algo. Nessas ocasiões é comum perceber essa reflexão na ação, mas não devemos deixar isso como responsabilidade apenas desses momentos, e sim criar a possibilidade de desenvolver esse exercício constantemente. Então isso deve existir na formação inicial, na formação continuada, diariamente na sala de aula. Infelizmente, por questões relacionadas às condições de trabalho, dificilmente isso ocorra do modo que deveria ser. O professor parar e pensar a sua prática e pensar mudanças necessárias para que a educação, o ensino que ele exerça, tenha um diferencial em sala de aula. Sobre as linhas, a pesquisa ela foi realizada usando como fonte de base de dados as bases de dados de teses e dissertações da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior. Foi possível encontrar 4 teses, desenvolvidas nesses últimos 10 anos, sendo realizado assim o chamado estado da arte que eu já falei para vocês. Nesse processo eu busquei conhecer o que vem sendo desenvolvido e quais as semelhanças existentes entre os trabalhos encontrados. Então, os trabalhos que eu encontrei foram as metamorfoses de formadores de professores na educação e ciências, modificando práticas na prática de formação docente à distância. Esse trabalho foi escrito por Pinheiro Jackson Costa, de 2012. O trabalho foi desenvolvido dentro do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática na Universidade Federal do Pará. Encontrei também as histórias de professores e ensino de biologia no Brasil, formação, saberes e práticas docentes, e foi desenvolvido por Longini e Yara Maria Moura, de 2011. O trabalho foi realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Encontrei também significação no ensino de ciências e matemática em processo de letramento científico digital. O trabalho é de Martins, França e Fraia, de 2014, também desenvolvido na Universidade Federal do Pará. E por último, encontrei Formar para diferenciar professores do século XXI, explicando o imprevisível
em licenciaturas em Ciências Biológicas. Esse trabalho ele foi escrito por Pinheiro, SCV, 2013. Trabalho que foi desenvolvido no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas na Universidade Federal do Pará também. Quanto à primeira tese, eu fiz o que eu pensei em fazer, em destacar nesses trabalhos quais são as referências que estão baseando os trabalhos sobre a pesquisa narrativa e sobre a formação dos professores. Então, nessa primeira tese, eu encontro Larossa, encontro Jossô, Alves, Mazotti, Galeazzi, Connelly Clandini. Connelly Clandini é, no caso, uma das referências para os trabalhos de pesquisa narrativa no Brasil. E essas são as principais referências que eu encontrei nesse trabalho. Esse trabalho está muito relacionado com as mudanças de práticas vividas por formadores de professores que lecionam na licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade à distância. Esse curso ele é ofertado nos municípios do polo, no caso, de Marabá, Oriximiná e Capanema, né? Quando ele traz Larossa, ele vem trazendo Larossa pensando na questão das experiências, né? Como as experiências, elas podem constituir e podem influenciar na prática docente. Assim como ele também traz Jossô, que vem falar sobre a formação sobre a formação desse sujeito docente, né? Ele traz Jossô em 2004 para fazer esse diálogo. Nesse trabalho, o pesquisador teve como objetivo compreender em que sentido um curso na modalidade à distância poderia influenciar nas mudanças de práticas desses professores. Para que isso acontecesse, o trabalho foi construído tendo como ferramenta reuniões de grupos de estudo. A partir dessas reuniões de grupos de estudo, o pesquisador destacou 9 sujeitos que demonstraram ser mais abertos para o diálogo, demonstraram ser mais expressivos, e com base nisso ele realizou realizou entrevistas mais aprofundadas, né? Os desafios dentro das experiências foram apresentados pelos sujeitos como catalisadores de transformação, deixando assim de lado um modelo formalista de formação de professores. Então, apresenta aqui também um trecho do trabalho que ele diz que os formadores manifestaram importância a aspectos antes ausentes em suas ideias e práticas, de onde emergem condições para um profissionalismo diferenciado e preocupado, por exemplo, com a motivação dos alunos e professores, com a construção de aprendizagens significativas e relevantes, com novas oportunidades de qualificação profissional e entre outros. A segunda tese que eu trago é sobre as histórias de professores e ensino de biologia no Brasil, formação, saberes e práticas docentes. Para tal, o pesquisador ele traz Bogdan e Bicklin, 1991, Dávila e Somzil, Souza e Fornari, Minayo e Oliveira e Jossô. Mais uma vez, a gente tem a presença de Jossô aqui no trabalho. O texto desse trabalho ele foi composto pela história de vida desses sujeitos que ele pesquisou. Então, foram pesquisadas 9 professoras de biologia, todas pós-graduadas e que já atuaram em diferentes lugares do país. Com relação aos relatos das professoras, foi destacada a influência que algumas docentes sofreram no projeto Biological Science Curriculum Study, como recurso curricular, e outras destacam o livro didático como ferramenta também para essa prática. Sobre o fim da carreira, observou-se diferentes emoções, em que algumas demonstraram certo alívio pela libertação da burocracia do espaço escolar, e percepções de que esse seria o momento ápice da carreira.
Para a contextualização de metodologia de pesquisa assumida, a autora traz para o seu trabalho Bogdan e Bicklin, como já falei para vocês, como interlocutores para a compreensão do que seria uma pesquisa qualitativa, considerando assim que a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo. Em seguida, eu trago o trabalho Significação do ensino de ciências e matemática em processo de letramento científico digital. Nesse trabalho, eu encontrei 5 autores que aparecem com mais evidência. Mais uma vez aparece Connelly e Clandinin, no caso para falar sobre a pesquisa narrativa. E a gente tem, no caso, Lewin, Franco, Barbier, que vem para dialogar com o pesquisador. Nesse caso dessa pesquisa, a pesquisadora ela teve como foco o sujeito de pesquisa, alunos em formação inicial do curso de licenciatura integrado em Educação, Ciências, Matemática e Linguagens. A análise dos instrumentos da pesquisa foi feita com base em questionários, entrevistas, diários do campo, registro em áudio e vídeo das reuniões, produções individuais e coletivas, apresentação multimídia, vídeo, webquest, interações virtuais, foram que deram corpo a essa pesquisa. O conjunto do material obtido foi explorado por meio de análise textual discursiva. Segundo a autora, as experiências formativas vividas por futuros professores em processos de letramento científico digital promovem o uso social da leitura e da escrita adquiridas no âmbito científico-matemático digital e da língua materna e propiciam a elaboração de práticas diferenciadas de ensino, virtualizadas ou não, para os anos iniciais de ensino fundamental, devendo a proposição pautada nos resultados de que é possível letrar o futuro professor dos anos iniciais do ensino fundamental nas variadas formas por meio de um design de formação inicial à semelhança da proposta nessa pesquisa. Então, a pesquisadora ela traz uma nova, eu poderia dizer, uma nova proposta, né, para futuras formações iniciais, para as formações que já estão sendo realizadas, de um letramento mais amplo, um letramento que vai levando a parte científica e matemática e digital de modo amplo, para que o futuro professor esteja formado com a sua base para esse mundo que está tão digital e tão globalizado, né? Nada muito, como eu poderia dizer, muito focado, mas em si expandido, abrangendo um pouco mais a questão da educação, levando em consideração diferentes formas de letramento. Sobre o trabalho a formar professores do século XXI, explicitando o imprevisível em licenciaturas em ciências biológicas, percebemos um vasto campo teórico, né? No entanto, eu destacaria 3 autores principais: Ibernon, Chassot, Cachapuz, 3 não 4, Gil Pérez e Carvalho, que aparecem, no caso, para servir de base para a parte da formação propriamente dita. O autor afirma que, com base nas análises percebeu-se diferenças relacionadas às práticas e semelhanças no que tange às expectativas e sonhos dos sujeitos pesquisados. Lendo nas entrelinhas desse trabalho, foi possível notar uma similaridade muito grande com relação às referências utilizadas. Então, a gente encontra Jossou, a gente encontra Connelly e Clandinin, Jossou para falar sobre a formação, Connelly e Clandinin para falar sobre a pesquisa narrativa, então são os pontos similares. E também algo referente aos sujeitos de pesquisa. Boa parte está relacionado com a licenciatura em biologia, seja os que são formadores como os que já estão em formação. Então isso se deve também porque em muitos casos os alunos de ciências exatas, especificamente química, física e matemática, eles acabam beirando para áreas mais duras, né? Nem sempre buscam para essa parte da educação em si, da educação em ciências,
pensando sobre esse lado mais subjetivo, digamos assim. Então, boa parte acaba sendo nos programas de pós-graduação ocupados por alunos voltados para a área da biologia. Então, eu creio que esse tem sido um dos motivos para encontrar tantos trabalhos e teses que focaram para os professores da área de biologia, levando em consideração a pesquisa narrativa, levando em consideração a formação de professores, esse lado que envolve mais a parte subjetiva, essa parte mais da entrevista, nada muito voltada para a área dura, propriamente dita. O trabalho em si me fez repensar muito sobre a necessidade de desenvolver mais trabalho sobre a formação de professores, levando em consideração a pesquisa narrativa. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês no início da apresentação, a pesquisa narrativa ela é muito ampla. Ela nos permite ler nas entrelinhas do que o autor está falando, do que o pesquisador está falando, sobre o sujeito de pesquisa está falando. Então, quando você permite analisar a formação do professor, você analisar os trajetos desse professor, desde a sua formação inicial, a formação continuada, você permite com que esse professor repense a sua prática. E isso é de extrema importância para o processo da formação de futuros professores. Porque esse professor formador e esse professor que está iniciando na sua formação inicial, ele precisa pensar sobre a sua prática. Então, isso é muito bom. Essa pesquisa narrativa, ela contribui bastante nesse sentido, de repensar a educação, de repensar a prática, a formação também. Apresento as minhas referências que eu utilizei para realizar esta pesquisa.